Passa por cima mesmo. O Flamengo não administra jogo, não reduz intensidade, não tira o pé e não joga para controlar resultado. Quando tem espaço, goleia. Quando tem domínio, amplia. Quando o adversário cai, o Flamengo acelera. Isso não é discurso de torcedor, é número, é história, é estatística. O Flamengo é o único time da Série A do Brasileirão que atingiu 40 ou mais goleadas na última década. Isso não é um recorte pequeno, é um padrão contínuo de domínio. A última prova disso foi contra o Sampaio Corrêa, 7-1, um placar que não permite leitura flexível. Não foi jogo controlado, não foi partida administrada, não foi resultado econômico. Foi um atropelamento do início ao fim. Superioridade técnica, tática, física e mental em campo. Um time impondo ritmo, pressão, posse, volume ofensivo e eficiência. Não existiu momento do adversário, não existiu jogo em disputa, existiu domínio. E esse jogo não é um ponto fora da curva, não é exceção, não é um caso isolado. Ele faz parte de um padrão histórico do clube. No recorte do século, o Flamengo é a segunda equipe com mais goleadas no futebol brasileiro. Os números são objetivos. Atlético Mineiro em primeiro, com 203 goleadas, Flamengo em segundo, com 201, Cruzeiro com 199, Palmeiras com 198 e Atlético Paranaense com 190. Isso mostra que não é uma fase, não é uma geração específica, não é um treinador específico, é um padrão de clube ao longo do tempo. O que isso significa na prática? Significa que o Flamengo não constrói sua identidade em vitórias curtas, em jogos amarrados, em resultados mínimos. O Flamengo, historicamente, quando é superior, impõe diferença, transforma a superioridade em goleada, transforma controle em placar elástico, transforma domínio em humilhação esportiva. E aqui entra um ponto central. Com o elenco que o Flamengo tem hoje, essa tendência não só continua, como tende a aumentar. O Flamengo atual não é um time montado para administrar, é um time montado para atacar. É um time com profundidade de banco, com poder de fogo, com variação de jogo, com velocidade, com criação, com finalização, com presença de área, com meio-campo que pressiona, com laterais que apoiam, com pontas agressivos e com um modelo que não é defensivo por natureza. Quando o Flamengo faz 2-0, ele não baixa bloco. Quando o Flamengo faz 3-0, ele não fecha o jogo. Quando o Flamengo faz 4-0, ele não administra a posse. Ele continua pressionando, continua subindo linha, continua agredindo, continua buscando gol. Isso não é acidente, é cultura esportiva. Time que tem mentalidade de controle joga para não perder. Time que tem mentalidade de domínio joga para ampliar. O Flamengo joga para ampliar. E isso explica por que os números são desse tamanho. Agora olha o cenário do século. A distância para o Atlético Mineiro é de apenas 2 goleadas. 2! Isso é nada para um clube com o calendário do Flamengo, com o volume de jogos por temporada, com o número de competições disputadas e com o poder ofensivo que tem. Na prática, o Flamengo está prestes a se tornar o time com mais goleadas do século no futebol brasileiro. E, na minha opinião, isso não é uma projeção otimista, é uma tendência natural. Não depende de um jogo específico, não depende de uma fase específica, não depende de um treinador específico, depende de estrutura de clube. O Flamengo tem elenco profundo, investimento contínuo, calendário cheio, poder ofensivo alto, modelo de jogo agressivo, mentalidade competitiva e cultura de domínio. Com essa estrutura, a tendência é simples: mais jogos com domínio, mais jogos com superioridade, mais jogos com diferença técnica, mais jogos com goleadas. E isso não significa que o Flamengo vai golear todo mundo, todo jogo. Significa que quando existe diferença de nível, o Flamengo transforma essa diferença em placar, não em controle de jogo. Outro ponto importante, isso não acontece só contra times menores. O Flamengo já aplicou goleadas em clássicos, em jogos grandes, em mata-mata, em competições importantes. Não é um padrão restrito a adversários frágeis, é um padrão de postura competitiva. Quando o Flamengo é melhor, ele não joga para ser suficiente, ele joga para ser superior. Na minha leitura, essa característica é identidade de clube, não momento de fase. É uma cultura esportiva construída ao longo de anos de investimento, profissionalização, estruturação e ambição. E o resultado disso aparece em estatística.
40 mais goleadas na última década, segundo time com mais goleadas do século, próximo de assumir a liderança histórica. Isso não é retórica, é dado. Na prática, o que a gente está vendo é um Flamengo que não tem perfil de time econômico, não tem perfil de time reativo, não tem perfil de time de controle. É um time de volume, de pressão, de intensidade e de ataque. E com o elenco atual, isso tende a se acentuar, porque quando um time tem banco, ele não perde intensidade. Substituição. Ele mantém nível. Quando um time tem elenco curto, ele cai. O Flamengo não cai. Ele troca a peça e mantém padrão. E isso é fundamental para construir goleadas. Time que cansa, diminui ritmo. Time que não tem banco, administra jogo. Time que não tem variação, baixa intensidade. O Flamengo não precisa fazer isso. Na minha opinião, o Flamengo vai sim ultrapassar o Atlético Mineiro em goleadas no século, não por um jogo específico, não por um placar específico, mas por tendência de modelo. É questão de tempo, não de ser. E quando isso acontecer, não vai ser uma surpresa, vai ser apenas a confirmação de um padrão histórico. Se você curte esse tipo de conteúdo direto, com dado, contexto, leitura de cenário e opinião real, já deixa o like e se inscreve no Urubu em Pauta, porque aqui o debate é de nível, não é narrativa vazia. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Você acha que o Flamengo vai se tornar o time com mais goleadas do século no futebol brasileiro? Isso para você é identidade de clube ou fase de elenco forte? Esse padrão de atropelamento te orgulha ou você acha que o time precisa ser mais econômico em alguns jogos? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque esse debate é histórico, tem número, tem dado, tem contexto e tem muita discussão para a torcida rubro-negra.